Então, boa noite, sejam bem-vindas a mais um encontro do Tucum. Parece brincadeira, né? Já estamos no final de junho, metade do ano já passou. Ah, a Kate está entrando. Bem-vinda, Kate. E o combinado de hoje é a gente deixar essa sala aberta para a gente discutir catástrofes e recomeços, literatura e outras formas de cuidar. Então, eu convidei a Helena, que é de Canoas, no Rio Grande do Sul, que acompanhou de dentro toda essa tragédia que comoveu não só o Brasil, mas muitos outros países também, né? E ela comentou comigo, né, que a casa dela não foi afetada, mas que a casa da mãe foi inundada e ela está até numa campanha de pedido de ajuda, porque é isso, né? A mídia já não está dando tanto destaque. No início teve uma mobilização muito grande, muito bonita do voluntariado. Mas agora tem uma certa hora que a atenção vai sendo canalizada para outras partes. Só que existem níveis de cuidado, né? Tem um primeiro momento, que é um tipo de cuidado, um segundo momento, então é isso que a gente está aqui também para discutir, né? Então, a gente vai abrir com a Helena, mas não vamos falar só da enchente, né? A gente pode falar, a gente está aí no meio dessa guerra terrível também, né? Então, temos instrumentos, sim, da literatura para cuidar, mas em que momento a literatura pode entrar? Porque às vezes, na intenção de cuidar, a gente atrapalha, né? Porque a gente não tem noção do que é. Então, é por aí que nossa conversa vai começar, então sejam todas bem-vindas. Eu vou passar a palavra para Helena, mas havendo assim qualquer necessidade de ou fazer um comentário ou fazer uma pergunta, procura usar esse recurso aí de levantar a mão. Se não encontrar, levanta a mão assim, que eu vou ver e a gente vai dialogando, tá bom? Então, tá entrando aí a Dani Schubnel, bem-vinda, Dani. Oi, Dani, bem-vinda. Então, passa a palavra para Helena. Bom, estão me ouvindo direitinho? Sim, Então, muito tá. obrigada pela sua presença. Então, assim, primeiramente, né, prof, eu quero agradecer. Boa noite a todas. E eu quero agradecer, né, o teu convite, porque no dia que tu me chamou ali, eu achei que eu não ia conseguir, porque a gente ainda está dentro do processo. Foi como tu disse, eu tô assim, eu acho que nós estamos numa outra fase agora do processo, mas ele é muito traumático e eu achei que eu não fosse conseguir, né, conversar aqui hoje, mas eu me preparei, eu respirei fundo e, né, segundo a prof nos ensina, né, a gente vai com medo e tudo, e eu tô com medo, eu tô ansiosa aqui, porque eu nem sei se eu vou conseguir me expressar direito, porque a cabeça ainda está bastante confusa. Eu acho que a gente ainda não está num pós-trauma, a gente ainda está dentro do olho do furacão. Mas eu pensei em começar esse momento com uma leitura de um livro que eu encontrei ele numa feira do livro no ano de 2021, que em 2021 nós tivemos aqui na minha cidade, em Canoas, um ciclone. Não sei se vocês lembram, mas foi em agosto de 21, um ciclone varreu a minha cidade. E a minha casa ficou no olho do ciclone, né? O nosso telhado aqui voou todo. E eu moro num sobrado, então, e choveu 4 dias torrencial. Então foi também, né? Foi mais aqui, foi local, foi em Canoas.
Então, foi uma tragédia de âmbito mais local. E na Feira do Livro daquele ano, eu encontrei um livro que se chama A Menina que Foi Rio. Eu não conhecia a autora, não conhecia o livro, e já o livro, já pelo título, já me pegou. Porque foi eu lá onde era a casa da minha mãe, na Vila Farrapos, em Porto Alegre. É uma região que é próxima do Rio Guaíba, do Lago Guaíba agora, né? Lago Guaíba. E eu me criei ali naquela região, passei toda a minha infância e minha adolescência. E até os 17 anos a gente entrava água em casa. Mas assim, 50 centímetros, 60 centímetros. A água entrava numa tarde e no outro dia de manhã a água ia embora. Era água de chuva que não foi esgotada. E não foi o que aconteceu agora. Agora, literalmente, o rio entrou na cidade, né? E antes do rio entrar, veio todo o esgoto antes. Então, veio o esgoto acompanhado do rio. Bom, então, esse livro cada vez fez mais sentido para mim. Eu vou começar com ele, então, para trazer o resto da história. É este livro aqui, A Menina que Foi Rio. É da Johanna Ciotti e quem fez a ilustração é Isabelle Bernard. É um livro da Aletria, editora Aletria. E ele começa assim: era uma tarde abafada e úmida. Na cama grande do pai e da mãe, dormia. Aliás, dormiam todos. Tá dando para ver a ilustração? Por isso, não viu o que estava acontecendo. O sono foi deixando o quarto sem fazer barulho. Debruçou-se para descer da cama. Seus pés encontraram a água antes do chão. O macaco subiu rápido para a cabeça da menina. Devo chamar alguém? Pensou. Era difícil abrir a porta, mas subitamente foi ajudada pela água escura que invadiu implacável o quarto e alcançou os seus joelhos. Foi preciso fazer força para abrir a porta. Dá pra ver? A casa toda flutuava tonta na sujeira. A menina se sentiu um rio, com a chuva lhe enchendo o corpo até transbordar. Opa, aqui é a menina. Errei a câmera. Aqui. Descobriu que vivia numa cidade onde isso às vezes acontecia. Enxergou as marcas da cidade no rio e enxergou as marcas do rio na cidade. Enxergou o ralo como porta, a saída como entrada. Dias depois, a casa já estava limpa, com o perfume da comida da mamãe. A menina. Opa, pulei uma página, desculpa. Só faltava o banho do macaco. A menina riu brincando de ser rio. E o macaco riu brincando de tomar banho no rio. Com muita chuva na mata, o macaco sobe na árvore.
tá me atrapalhando nessa trocada de página. Mas na cidade, se o rio não é mais a casa da água, onde viver? Na cidade, onde o rio não tem lugar, ele quer morar na casa da gente. E assim termina o livro. E aí, aqui no final, a autora Johanna ela escreve assim: contar a lembrança de morar numa casa invadida pelas águas de um rio poluído, fazer sentir o cheiro e ver as marcas que carrego em mim até hoje, me serve como uma espécie de oração pela saúde dos rios, pela saúde da cidade, pela nossa saúde. Então, eu me identifiquei muito com essa leitura e com esse livro, eu acho que bem que tu disse, Prof. Cris, qual o momento, né, da gente entrar com uma biblioterapia. E, por enquanto, eu estou me curando. Esse livro, eu leio ele, eu já li ele várias vezes, eu leio para mim, porque ele retrata a minha história, né? Desde sempre, me cresci com o pé na água, mas no momento de, assim, rápido, não como aconteceu desta vez, que o rio ficou dentro da cidade por mais de 30 dias. Eu Então, assim, proponho, desculpa, pode pode, continuar. não, só vou finalizar. Então, quando assim, ó, que a gente, né, vê na TV, quando a pessoa diz assim, eu não tinha essa perspectiva, essa dimensão, quando a pessoa diz assim, puxa, eu perdi tudo na enchente, né? Hoje eu tenho essa percepção, porque realmente as pessoas, quando elas dizem perdeu tudo, gente, não sobrou nada, porque os 30 dias que as coisas ficaram submersas no lodo e no barro e no rio e na água poluída, nada sobrou, tudo apodreceu, tudo, tudo. Nada, nada, nada se aproveita. Olha, tu consegue até resgatar, como a gente tentou resgatar a geladeira da minha mãe, mas a gente deixou ela lá, como quando fomos ligar, ela queimou. Então, é isso. Fala, prof. Eu proponho, antes da gente continuar, um abraço simbólico coletivo para Helena, porque Ai, obrigada. realmente quem não vive isso não tem a dimensão, né, de tudo que representa. Então receba assim o nosso caloroso abraço, o nosso apoio. Tenha certeza que você não está só. E esse livro que você trouxe sempre me surpreende, né? Essa capacidade dos autores, dos artistas, de traduzirem isso e de nessa história, né? Apesar de trazer essa realidade que é tão triste, fazer a gente rir, que faltava o banho do macaco, né? E trazer no final essa grande sabedoria que quando as águas não têm lugar elas invadem a casa da gente. Uhum, Nossa, é isso, né? O que que as águas estão pedindo? Estão pedindo lugar, estão pedindo respeito, estão pedindo que olhem para elas. Então, olha quanta coisa tem num livro. Olha um livro uhum, que cuida primeiro de você. Então, receba muito forte esse abraço e não tenha receio assim, né? Você falou, eu não sei se eu vou dar conta. Se não der conta, você avisa pra gente, vai espreitando seus limites, que a certo. gente vai conversando de outras maneiras. E antes até de você continuar, vamos deixar reverberar, porque todas nós escutamos a história que você trouxe, né? Talvez alguém queira trazer alguma palavra ou algum olhar. Também me fez lembrar de outros livros que eu até separei aqui, que tem essa coragem, sabe, de tocar na ferida, né? E que com certeza não são nesse momento, né? Como você falou, eu estou traumatizada ainda, eu estou cuidando de mim, né? Então, esse tipo de livro não é um livro nesse momento para apresentar para as crianças que estão passando por isso, Não, não mesmo, né? não, não. Então, é esse cuidado também. Tem que fala, Marcelo. Boa noite.
todo o meu carinho, minhas melhores energias para você, sua mãe, sua família, Helena. Eu fiquei pensando, Cris e amigas, e Helena, né? Helena, eu gostaria muito de ouvir o seu ponto de vista exatamente de quem está vivendo a realidade. O que vocês pensam sobre, num momento como esse? Eu fiquei pensando, refletindo, né, sobre o tema da nossa conversa e o que que a gente poderia oferecer para as crianças. Eu fiquei pensando muito no público infantil. Eu tenho ficado muito envolvida com esse público, os pequeninos, né, que devem estar sofrendo profundamente, todos nós, e as nossas crianças também, né, a sua criança também, Helena. É, a literatura que fala sobre o humor. Essa narrativa que você traz, essa história, eu não conhecia, fiquei encantada, muito profundamente tocada, mas me chamou a atenção, a Cris já destacou isso, esse humor que aparece no meio da história, no meio de uma catástrofe, no meio de uma tragédia, no meio de uma situação tão delicada como essa, tem a figura, né, do macaco, que traz um humor para essa criança. Então, eu fiquei pensando, antes até da contação de histórias, né, pela Helena, eu fiquei pensando, Cris e amigas, e Helena, se as histórias nesse momento poderiam ser histórias engraçadas, se isso seria talvez alguma forma de acolhimento para essas crianças. Ao invés de falar, como a Cris sabiamente colocou, né, Helena também, e eu também gostaria de ouvir as amigas, é, que não é possível falar desses temas mais doloridos agora, para nós adultos já é tocante, imagina para uma criança. Talvez levar um repertório de histórias que tenham humor, alguma forma de humor. Para respirar, né? É, é, é alguma coisa que me ocorreu, eu fiquei pensando nisso. E, curiosamente, hoje eu escutei um psicólogo falando sobre a importância do humor na vida, né? O humor que salva, o humor que proporciona uma sublimação, o humor que acolhe, né? Que regenera. Aí eu fiquei pensando, aí as ideias foram sendo compostas a partir daí. Eu queria muito ouvir todas vocês. Helena também, por favor. Obrigada, Se puder, é Marcela. claro. Bem-vinda, Sandra Ronca. Diga, Helena, o que que você diria? Bom, o evento, assim, marcante começou no dia 4, né? Que foi onde o rio subiu, submergiu tudo, as pessoas começaram a sair, vocês viram, acho que na TV, né? Sendo resgatadas de barco. Foi um terror, né? Foi um horror, era helicóptero, era um absurdo. A gente ficou ilhado, ficamos sem água, sem luz, né? Sem energia, sem água, e as pessoas andarilhos na rua. Então, eu sou privilegiada, na minha cidade, eu moro na região que é 20% da região que está seca, né? Que ficou seca, eu moro nessa região. Só que essa região virou abrigo dos 80% que ficou alagado. Então, tudo aqui virou abrigo. Nossas casas viraram abrigo, as garagens viraram abrigo, as escolas viraram abrigo, transportadora virou abrigo. Não tinha um estabelecimento que não estivesse abrigando. Não só os institucionalizados, né? Nós acolhemos, eu acolhi uma família na minha casa também. Então, naquele momento, assim, os primeiros dias foi desesperador, porque a gente não estava entendendo direito o que estava acontecendo, as pessoas muito menos, nas ruas as pessoas andarilhas, porque não tinham onde ir, os abrigos já estavam lotados, não recebiam mais ninguém, não comportavam mais gente, as pessoas de mochila nas costas andando, era assim, era uma zona de guerra, literalmente uma zona de guerra, e a gente abrigando pessoas sem água, porque nós não tínhamos água, aí os vizinhos, aqui eu tenho vizinhos que têm piscina, abriram as piscinas para a gente se abastecer, com água de piscina, a gente estava tomando banho com água de piscina, nos banheiros com água de piscina, e água mineral, quando a gente conseguia água mineral
para tomar e para fazer a comida. Então, tudo bem racionado. Então, a gente passou quase 2 semanas, assim, as primeiras 2 semanas nesse pânico. Mas, na primeira semana, como tinham vários abrigos aqui no entorno da minha casa, eu fui. Tem um vizinho meu aqui de frente que ele toca violão, ele é professor de música. A gente meio que se reuniu, começou a conversar. A outra fazia reiki. Vamos para os abrigos? Vamos. Aí nós fomos, a Helena, a Claudinha e o Eduardo. O Eduardo com o violão nas costas, a Helena com uma mala de livro e a Claudinha com o reiki. Fomos nós três para os abrigos. E chegando lá, daí eu pensei justamente nisso, Marcela, o que levar? A gente estava quebrado, destruído, a gente não estava nem pensando direito, nem se alimentando direito, nem fazendo nada direito, a cabeça uma bagunça. Mas eu tenho aqui um pouquinho de livro, alguns livros infantis, né? Eu sou bibliotecária, fui na bibliotecária, agora eu sou biblioterapeuta. E eu trabalho com os pequenos, eu faço voluntariado com a educação infantil, primeiros anos, ensino fundamental 1. E levo a mediação afetuosa da leitura para eles. Então, eu tenho muito livro. Aí eu enchi uma mala de livro e me fui. Fui com o que tem na caixa do João, esse livro, né? Esse livro como é o meu cão. E assim foi. Levei livros engraçados. Só que daí, lá no abrigo, a gente começou a fazer, a gente começava com a musiquinha, né? Com música chama todo mundo, adulto e criança. E no meio da música a gente dava uma paradinha, vamos ouvir uma história? Aí trazia o livro. Por quê? Porque naquele momento eles estavam. Isso foi no 4º dia da enchente, que estava todo mundo assim, os abrigos recebendo gente, chegavam ainda pessoas molhadas, pessoas sem roupa. No dia da enchente, aqui estava abafado, estava quase 28 graus. Né? Passou o dia da enchente, que veio uma frente fria, então 3, 4 dias depois já estávamos com 10 graus, 12 graus, e as pessoas estavam de chinelo, de bermuda, de camiseta, como tinha acontecido lá no dia da enchente. Então, isso tudo toca muito. Até falei para o Ficris, no meu primeiro dia, quando eu fui o primeiro dia no abrigo, eu chorei muito antes de entrar. Eu não estava conseguindo entrar. Porque a gente estava vendo aquelas levas de pessoas chegarem, era família, era criança, idoso, gente cadeirante, gente sendo carregado, cachorro. Gente, olha, é assim, eu nunca imaginei que eu fosse uma coisa dessa situação na minha vida. E aí, né, cheguei ali, disse, o que eu faço? Eu não vou conseguir entrar. Aí sentei lá no canto, chorei tudo que eu tinha para chorar, respirei fundo e fui. Fomos, né? Aí fomos, nossa. E fomos, e aí nós começamos. Aí uns não querem que fotografe, outros não quiseram participar. A gente foi indo assim, né, de colchão em colchão, quando a gente ia com violão, tocava uma musiquinha, entrava nos ambientes, convidava, pedia licença para entrar, pedia licença para falar, porque a gente tem que pedir licença, né? Porque tu está invadindo aquele espaço que eles já estavam se organizando, se apropriando daquele espaço. Então a gente pedia licença para entrar, para contar a história, querem ouvir, era um convite. Muitos não queriam, já se enrolavam assim nos cobertores e ficavam enrolados, não queriam ouvir. A minha colega que foi junto, a minha amiga, a Cláudia, ela é psicoterapeuta e ela faz reiki, né? Ela oferecia uma massagem com reiki, eu venho aqui, vou te fazer uma massagem. Não queriam nem ser tocados, de tão sensibilizados que estavam naqueles primeiros momentos, né? Então a gente respeitamos todos os momentos. Só que a criança, não. A criança, ela vem. Então a gente aquele público já vem naturalmente. Claro, daí se aproxima um pai, se aproxima a mãe, né? A gente ficou numa área assim mais central e começamos a ter algumas aproximações de adultos. Mas a criança, ela vem. E ela vem por quê? Porque tem a música, ela vai para outro lugar. No momento que a gente começou a tocar música, eu comecei a caixa do João, que ele não tem uma palavra, ele é só um livro-imagem, e o que tem na caixa agora? E é um livro de dobradura, tu vai abrindo e vai se descobrindo vários elementos da caixa, e eles têm que adivinhar o que é. Então, foi muito bacana, tem uma interação muito legal. E eles foram para outro mundo, naqueles minutinhos que nós ficamos ali. Eles se transportaram, eles não estavam mais na enchente. Eles entraram para um outro lugar, né? Ativaram o imaginário deles. Então, isso a gente vê.
percebe muito que tem que levar essa literatura de mais, como tu disse, Marcela, de mais humor, que interaja, que faça eles brincar, que faça eles rir, que tire eles daquele desconforto, porque o abrigo é um desconforto absurdo. Tu perde toda a tua privacidade, tu perde tudo ali, tudo, né? Até o teu cachorrinho, ele teve abrir, os que eu fui, pelo menos, eles aceitavam que a família ficasse com o cachorro, esse cachorro mais caseiro, mais dócil, né? Que não eram. Aí eles estavam juntos, no colchão, amarrados, junto, dormindo junto, todo mundo junto, era o vô, a mãe, os filhinhos, todo mundo assim, né? E aí fica complicado, né? Da gente chegar contando história, né? Tu tem que pedir, olha, pessoal, dá licença, nós chegamos aqui para alegrar um pouco o ambiente, vocês querem ouvir uma música, vocês estão dispostos, né, a escutar uma história, né? Foi tudo em nível de convite. E eu, quando saí dali, eu me senti muito bem, me sentia muito bem quando saía, mas, no entanto, numa tristeza, assim, profunda. Eu chorava quando entrava e chorava quando saía. E aí eu chegava em casa, os meus filhos, nós todos trabalhamos como voluntários, meus filhos também. O meu filho chorava muito quando chegava em casa. Mãe, eu não acredito que está acontecendo isso. Mas está acontecendo e nós temos que ajudar. E carregar o colchão, e descarregar os caminhões ali na base aérea, que é próximo aqui de casa. E, nossa, foi assim, nós ficamos 2 semanas, como tu disse, Cris, as 2 primeiras semanas, aquelas semanas críticas, estava todos voluntários, todo mundo era voluntário, todo mundo abriu suas casas, todo mundo participativo. Só que no momento que, claro, tu tem muitos, né? O meu filho, ele faz doutorado, voltar às aulas, tinha que estar na frente do computador. A minha filha voltou a trabalhar. Então, aí, gradualmente, né? Até tu não quer, tu quer ainda ser voluntário, mas tu não pode mais, porque os teus compromissos também, né? Tu tem outras demandas. Então, o voluntariado foi ficando, né? Até porque não se sabia que a coisa ia se estender tanto. Na primeira semana se imaginou que fosse 15 dias. Quando chegou no 14º dia, eles estenderam e disse, olha, isso nós vamos entrar junho adentro. Ninguém acreditou. Cara, isso aconteceu dia 3 de maio. Nós não vamos ficar 30 dias nisso. E ficamos, passou dos 30 dias. Estamos quase nos 60 dias. Então, assim, é uma coisa que a vida para nós está suspensa. Né? A gente ainda está se vendo no dia 3 de maio. Porque ninguém conseguiu, poucos conseguiram retornar. Quem retornou está com a casa destruída. O cheiro, vocês não têm noção, nós já limpamos a casa da minha mãe, eu e a minha irmã. Nós tiramos todo o entulho, porque a minha mãe não queria que outras pessoas mexessem nas coisas dela. A minha mãe tem 84 anos. E nós ficamos 3 dias tentando selecionar no meio do lodo o que a gente podia salvar para ela. Foi um absurdo. Nós conseguimos salvar uma agulha de crochê dourada, que vem de bisavó, vó, não sei o quê, né? É uma agulha de crochê dourada, que é dela, de estimação, e um rosário, lá que um neto dela mais velho, meu sobrinho, trouxe de Roma. E foi que, mas assim, ela disse, onde é que tá? Tu disse, tá dentro da minha gaveta de calcinha. Gente, a gente nem sabia onde é que andava a gaveta de calcinha, porque o armário simplesmente o armário abriu e caiu tudo. E aí, cadê a gaveta de calcinha? Aí tu pegava assim, ó, tudo se desmanchando, tudo podre, tudo tateando para procurar o que era uma agulha ou um rosário. Levamos horas para encontrá-los, mas achamos. Foi o que a gente conseguiu salvar da casa da mãe, assim, em termos de objeto, né? O Eu, resto eu foi fiquei tudo pro pensando entulho. muito nisso também, né? Além das coisas que são concretas, né? A própria casa, os eletrodomésticos, os móveis. Tem tantos objetos que são de valor simbólico, né? E que Sim, são sim, estruturantes. sim, sim, sim. Memórias. Tudo ficou. Aí ela lembrava, ai, aquele cinzeiro que o fulaninho trouxe não sei de onde. Não sei, mãe. Porque o lodo, quando nós entramos para primeiro dia, eu e minha irmã, para tirar o entulho, o rio ainda não tinha baixado totalmente, nós estávamos completamente equipada, a água batava, o lodo estava batendo no meio da bota. Então, tudo que a gente tinha que pegar, tinha que com luva e sentindo o que era, o que não era, ir lá para uma torneira lavar para ver se estava. E tudo,
a água penetrou, tudo entrou dentro, pote fechado entrou água. Só para vocês terem uma ideia do poder da água, ela entrou por tudo. E tudo que estava lá apodreceu, não se salvou assim absolutamente nada. Até as panelas, a panela para recuperar. Fui atrás das panelas. As panelas enferrujaram tudo. Tu pega um cabo, o cabo já tá. Tu faz assim, ele fica na tua mão. Enferrujou tudo, porque ficou tudo submerso. Então, mas isso são coisas materiais, mas acho que essa outra parte das lembranças, pouco, ela tinha muita lembrancinha, que os netos, muitos, eles foram viajar quando eu era adolescente e traziam coisas para ela, e ela ia guardando, esse aqui foi fulaninho que me trouxe, esse aqui foi cicraninho que me trouxe. E a gente não achou mais nada, nós tentamos, eu e minha irmã, a gente chorou muito, nós fizemos um processo assim de luto também, né? Porque ali nós passamos, eu cheguei naquela casa com 3 anos de idade e saí de lá com 23, quando eu casei. E era a casa da mãe, né? Onde Olha. tudo acontecia, era o churrasco, era o Natal, era o Dia das Mães, era isso, era aquilo, era tudo ali. Então, assim, foi muito dolorido. Nós também fizemos o luto, eu e a minha irmã. A gente chorou muito em cima daquele lodo, choramos muito, catando memórias dela e nossas, né, da família. E salvamos algumas fotos, conseguimos, só que o cheiro é absurdo. O cheiro de lodo, de esgoto, assim, que tu não tira. Aquilo fica no teu nariz por semanas, semanas, semanas a fio. Então, esse foi esse primeiro processo. Agora nós estamos numa fase que a gente já lavou, eu e a minha irmã já lavamos toda a casa dela, já fizemos essa coisa, só que agora na lavagem a casa ruiu, né? Sai a tinta, os parquês se soltaram, o forrinho caiu. Então, agora a gente está nessa. Por isso que assim, a reconstrução vai demorar? Vai, porque são várias etapas. Não é a água baixou, vai para tua casa. Não tem como. Recolher o lixo, o entulho de que está lá desde o dia 8 de maio, recolheram ontem. Dia 23, ontem não, foi sábado que recolheram, foi dia 22 de junho, recolheram o entulho que está desde o dia 8 de maio. Então, sabe, esse tipo de coisa que impede das pessoas também retornarem para casa. E mais ainda que a chuva não para. A chuva, hoje, dessa madrugada para hoje, já choveu o equivalente a um mês aqui. Então, assim, está tudo alagado de novo, o rio subiu de novo, já passou da cota de inundação de novo. Então, a gente fica pensando, o que que vai ser? O que que vai ser? A água vai subir de novo? Nós estamos numa incerteza, assim, absurda, né? A gente não sabe o que que vai ser o dia de amanhã, porque a chuva não cede. Eu Ela fico dá uma trégua de um imaginando, dia, eu fico não cede. imaginando, Helena, o quanto que há muitas famílias que devem estar pensando em se mudar mesmo, né? As cidades. Muitas já foram embora, prof. Cris, aqui na minha cidade, inclusive. Amigos do meu filho que perderam tudo, empresários, ali no bairro Matias Velho, um bairro antigo da cidade, um bairro grande, um bairro de comércio. Tem muito empresário. Perderam tudo, porque tinham a casa e a empresa. Aí tu perde tudo, tu perde a tua casa e o teu ganha-pão. Não? E muita gente está indo embora. Estão estimando que 30% da cidade aqui vai-se embora, porque tu não tem como. Tu não tem como voltar para aquilo ali. Não, nós ouvimos agora, tem uma sala de situação, né, aqui em Canoas, eles estão dizendo que vai chover até setembro. Olha, não sei o que vocês vão, se a chuva continuar, não tem por onde. Tá muito complicado. Nós ficamos ilhados que a gente conseguiu sair daqui faz uns 10 dias atrás, que a gente conseguiu sair de Canoas e ir para a capital, para Porto Alegre. Porque não tinha por onde. Tinha o corredor humanitário, mas eles estavam dando prioridade para os serviços humanitários. Aí abriram as laterais, mas aí tu ia e ficava 3, 4 horas na estrada, num trajeto de 20 minutos. Então, ninguém se atreve aí. Pegar um Uber, nem pensar. Uber nem Uber tem. Os aplicativos ficaram tudo embaixo da água. Então, hoje, para a gente conseguir um Uber aqui, a gente leva mais de horas para conseguir um Uber para ir para Porto Alegre. Então, tá bem complicado. Nós ainda estamos, né, um pouco ainda ilhados. A internet, hoje até pensei, tomara que a internet não oscile, porque choveu o dia inteirinho. E a internet oscilando, e vira e mexe falta água, vira e mexe falta luz, e assim a gente vai indo. E é isso, tem sido isso. Então, agora nós estamos nessa etapa de reconstrução, que vai muito longe, porque envolve muita coisa. Primeiro, dinheiro, né, que ninguém mais tem.
né? Porque perdeu tudo. Tu perdeu teu carro, tu perdeu teu ganha-pão, tu perdeu tua casa, tu perdeu tudo que tinha dentro de casa, tu perdeu teu emprego, muitos perderam o emprego, porque quem trabalha por conta própria, e os que tiveram que faltar, né? Ah, tem a lei que protege, isso que protege, estão tudo com advertência. O meu marido trabalha num atacadão, foi o único atacadão que ficou aberto, né, durante a enchente toda e que abastecia praticamente a cidade. E ele estava trabalhando lá 15 horas nesse primeiro mês da enchente, porque os funcionários não conseguiam chegar no emprego, não conseguiam trabalhar. E agora os mesmos funcionários estão com advertência. É irônico, né? Então, a gente não sabe o que pensar. É deveras complicado. Então, a gente também não tem nem palavras, né? Acho que está todo Não, mundo aqui perplexo, porque a gente não tem é, realmente noção, não. E vou te né? dizer uma coisa, prof, Cris, a TV não mostra assim, ó, um terço do que efetivamente é. Eles estão mostrando assim só por cima. Eles não estão mostrando o que realmente aconteceu, o que está acontecendo. Tu entra numa casa dessa, prof. Cristo, assim, ó, é uma coisa absurda. Claro, ali teve todo agravante que era a casa da minha mãe, mas eu vi todo o entorno da casa da minha mãe, todas as vizinhas dela, todo mundo, tudo na mesma situação. E pessoas, assim, a grande maioria da idade dela, porque o bairro ali é muito antigo, as pessoas moram na casa há mais de 60 anos, então tudo gente idosa, cadeirante. Olha, uma tristeza, assim, uma coisa absurda. Então, assim, eu ainda estou muito fraturada. Eu estou me curando, eu estou lendo para me curar. Eu não consigo hoje fazer biblioterapia para ninguém do jeito que eu estou. Eu tenho primeiro que me alimentar, né? Eu até nem sei como é que eu consegui vir até aqui agora nesse momento sem chorar, porque Deixa fluir, deixa vir. não, mas eu não queria isso. Hum. É muito difícil. É difícil porque a gente ainda estamos no olho do furacão e me parece o que a gente vê, né? O prefeito fala, não sei quem fala, todo mundo fala, mas assim, ó, isso não era para ter acontecido. Eles deixaram acontecer. Então, isso que machuca mais a gente. No caso, a minha mãe, lá, eu sei que, poxa, o meu pai teve uma vida de trabalho imensa para ter. Era casinha, mas era deles, era na vila, mas era deles, enfim. Foi anos de luta, de trabalho. 56 anos a minha mãe morou ali. Então, de repente, ela vê aquilo tudo. Ela queria ir lá ver, eu não deixei. Eu disse: não, tu não vai. Ela queria olhar o entulho na frente da casa. Eu disse: mas não, não, deixa esse sofrimento. Eu já vi. A minha irmã já viu. Eu vi todas as nossas coisas lá no meio da rua, no meio do lodo. Não, não precisa. Não precisa tu ter essa visão, né? E aí a gente não deixou. Mas ela tá numa tristeza imensa, claro, né? Ela tá quebrada por dentro. E só que ela é uma mulher forte, né? E eu acho que com o nosso amor e com o nosso, né, companheirismo e tá lá do lado, ao lado dela, ela tá na casa da minha irmã já todo esse tempo. Agora sexta-feira eu vou trazer ela aqui para minha casa, que eu quero que ela fique comigo. Então é como ela disse, agora eu vou ser visita na casa de vocês. Eu disse não. Tu vai ser uma pessoa, morar conosco. Fica um pouco comigo, um pouco com a minha irmã. E é assim que a gente vai, né, tentar levar com ela até que a gente consiga, talvez, eu não sei se a gente vai conseguir devolver a casa para ela, É, porque porque tem muita coisa para fazer, muita coisa. a gente estava falando das camadas de cuidado, né? Isso, Então, nesse isso, momento, é reconstruir. E o nosso isso. trabalho tem tanto dessa coisa da casa simbólica, né? Uhum, Então, como uhum. é importante criar esse espaço que não depende de uma materialidade, né? Que Exato. é um gaúcho Quintana que tinha aquela frase: Uhum, eu moro dentro de mim. exato. É. E Uhum, aí, eu também pesquisando um pouco aqui, o que que poderia utilizar nesse momento, né? E tem um livro, eu não sei se vocês conhecem, é Se Eu Fosse Uma Casa. Eu não seria para utilizar com as crianças nesse momento, não, mas esse livro aqui, ele é carregado de simbolismo, né? Então, ele vai provocando. Se eu fosse uma casa, eu teria infinitas janelas. Se eu fosse uma casa, eu teria um porão. Mas no final, é isso que eu quero mostrar. Se eu fosse uma casa, eu seria um lar e dentro de mim moraria.
né? Aí você abre o livro, tem lá uma casa gigante, a pessoa dentro, escrito vida. Porque é disso que também eu aprendi muito forte nas constelações, né? Quando você atravessa uma tragédia, seja familiar, seja como enchentes, ou o que se tem que se agarrar é que sobreviveu, né? Então, as camadas que a gente estava falando, agora ou é integrar a sua mãe nas casas que estão de pé, que bom que ela tem a você e a sua irmã, e que estão acolhendo ela, né? E procurar tirar o proveito disso, a proximidade da sua mãe. E conforme você foi falando, com certeza é muito doloroso perder os objetos. Tem vários livros que falam também, como esse que você nos mostrou, desse processo difícil, né? Daqui a pouquinho eu mostro, mas quando você falou, eu lembrei do catálogo de perdas do João Anzanello Carrascosa. Não sei se vocês conhecem. Ele é um livro arte. Deixa eu pegar ele aqui. Ele é um livro arte que mistura texto e fotografia, tá vendo? Então, no índice tá assim. Olha a dedicatória para a Bia e todos aqueles que perdemos até agora. É catálogo de perdas, né? Cadê o índice? Acho que está lá atrás. No índice está assim: o guarda-chuva, a caneca, são objetos. E cada objeto guarda uma memória. Por isso que é um livro de fotografia e de texto. Agora, qual foi a inspiração para fazer esse livro? Vou ler aqui a quarta capa. Catálogo de perdas se inspira no acervo do Museum of Broken Relationships, que é o Museu das Relações Partidas, que fica no Zagreb, na Croácia, que reúne em exposições temporárias relatos e objetos enviados por pessoas do mundo todo, símbolos catalisadores de suas relações partidas. Apresenta narrativas diversas de perda, escritas por João Azanello Carrascosa e fotografadas por Juliana. Ao sangrar, olha o verbo, ao sangrar em dois suportes, em ordem alfabética, mas podendo ser fruídas em qualquer sequência, as histórias proporcionam uma dupla experiência estética. Esse catálogo entrelaça, portanto, duas linhas de força: a escrita da palavra e a escrita da luz, o conto literário e a arte visual, a ficção e a fotografia. Uma coletânea sobre perdas definitivas jamais esquecidas, mas que resulta inegavelmente num ganho humano para o leitor. Então, eu sei que ainda não é o momento, mas acredito que vai chegar um momento de coletivamente se resgatar essas histórias através da arte, né? Então, seja escrevendo sobre esses objetos que eles podem estar perdidos, mas eles estão vivos na memória e eles podem ser recriados a partir até de livros artesanais, né? Que objetos que ela lembra que eram muito queridos e que foram embora? Pode criar um suporte para justamente formar essa casa simbólica, que nenhuma enchente leva embora, né? Então, mas isso é um outro momento. Fala, Sandra. Aí eu vou tentar colocar as minhas ideias aqui. Ótimo. Primeiro, minha solidariedade, porque a gente realmente não consegue mensurar, né? São muitas perdas individuais e coletivas e lutos inúmeros, né? E daí eu queria trazer umas coisas que, enquanto a Helena falava, eu pensei. Antes disso, desde que começou tudo, eu estou para fazer alguma atividade
com os recursos gerados para o Rio Grande do Sul. Enfim, e aí foi uma série de eventos ou viagem que eu acabei entrando e não fiz, mas isso tudo fica na minha cabeça, inclusive essa reflexão de que durante mais tempo isso vai ser necessário, esse apoio, essa ajuda, né? E eu acho que as pessoas, de modo geral, que estão de fora, elas não vão ter essa noção. A questão é o que você falou do que a mídia está mostrando, o que não está, e o retorno dos outros, no caso de quem não passou por isso, quem está fora do Estado, é o retorno à vida, à rotina, né? Até pesquei quando você falou que o seu filho mesmo que estava ajudando, ele teve que retomar o trabalho, e ele está envolvido na tragédia, né? Ele está no meio disso tudo. Então, quando você começou a falar isso, eu puxei um link para minha perda, né, para o luto, porque são todos lutos diferentes, mas uma coisa que para mim ficou muito marcada, a gente teve um mês assim de suporte. Eu não sei se a Helena sabe que eu perdi um filho que ficou uma semana no CTI, e então assim foi bala perdida. E eu senti muito forte aquele apoio das pessoas no primeiro momento. É muito intenso a semana do CTI, depois o retorno, a rotina, a nossa rotina que já não é mais a mesma, e todo mundo assim, é natural que as pessoas voltem, né, à sua rotina. Então, eu senti um apoio muito grande durante um mês, e depois a gente cai na nossa rotina, aí a van escolar continua passando, e eu continuo encontrando as pessoas, e aquela coisa da televisão ligada, fazendo barulho no desenho animado. Enfim, ai, fica até mexida, né? Deixa Vamos, vir, deixa vir. é Toma igual a seu Helena tempo, não falou. precisa acelerar, não. Dá espaço para isso. Acelerei, igual a Helena achou que não ia se emocionar. Eu fui Deixa vir. fazendo links, né, com essa questão, assim, porque a gente sabe, né, a crise, mais alguém que é psicólogo, então a questão dos lutos, né, e muitas coisas que vão coincidir, mesmo que um seja morte, outro que seja separação, outro que seja a perda da casa, do trabalho. Aí eu fui pensando nessa questão. Aí eu queria trazer isso, que esse apoio a gente vai ter que dar por um período, né? Tem que ser uma constante, e vai ser sempre muito pouco. E o link com a questão do luto e essa coisa do coletivo todo. E me chamou a atenção, deve ter chamado a atenção para todo mundo, né? O que a Helena falou, selecionar no meio do lodo o que você pode salvar. E isso é muito forte simbolicamente. A gente, no dia a dia, situações diferentes, fortes, trágicas, né? Muitas vezes, a gente vai ter que selecionar no meio do lodo o que que a gente pode salvar. E eu também fazia uma comparação com limpar o aquário, né? Quando eu entrei num processo de ressignificar, eu falava assim, da gente limpar um aquário, a gente mexe no fundo, aquele lodo levanta, e depois você tem essa água mais límpida. E se você não mexer e não limpar, acaba sendo pior, né? E depois a outra simbologia da questão da agulha e o rosário. Eu, na hora, não tinha percebido, esse era o resgate da tua mãe, né? Que ela queria que salvasse. Então, olha a simbologia da agulha também, esse tecer, né? A agulha e o rosário é a fé também, que é o que segura a gente, né? Então, finalizando e reforçando o que que a Cris falou, é a arte mesmo que tem que ser usada para ressignificar isso tudo, inclusive as perdas, as grandes, como a casa, como os pequenos objetos, a memória, né? Essa questão do memorial mesmo é bem bacana fazer e deixar as pessoas se expressarem na arte, no desenho, na fotografia, colagem também com esses objetos e a fala, né? Então, eu deixo um beijo grande, um abraço. Você hoje aqui está representando todo o povo.
E você precisa Beijo. conhecer, Helena, o livro da Sandra Ronca, que é um clássico para nós todas que trabalhamos Eu com a vou mandar. biblioterapia. Se chama Tenho um Amigo, e aí ela destaca o nome dentro dessa frase Uhum. do Hugo, que ele é coautor, porque ela recortou os desenhos que ele fazia no caderno e incluiu isso, um processo que levou muitos anos e que está aí pulsando, né? Esse amor pulsa e esse livro cuida de muita gente. Você vai conhecê-lo em breve. Depois eu te mando. Beijo. Diga, Helena. Eu queria agradecer, Sandra, obrigada, e meus sentimentos em relação ao teu filho. E obrigada pelo carinho. O teu livro eu já vi em algum lugar, eu acho que eu vi uma mediação com ele. Mas acho que na hora, né, a gente quer absorver tanta coisa, tanta informação, acho que não linkei, né? E te agradeço imensamente o carinho. E realmente isso que tu trouxe da agulha e do rosário, quando eu estava resgatando, lógico que eu chorei muito por conta disso. Eu até comentei com a minha irmã, o que ela vai, né? Que crochê que ela quer fazer agora, né? Mas acho que é o símbolo, né? A questão do continuar, né? Tem que. Como ela diz, eu não vou recomeçar nada. Ontem mesmo ela me disse isso. Eu não tenho como recomeçar nada, eu tenho 84 anos. Eu disse, sim, tem sim. Tu não é recomeçar, tu tá fechando um ciclo e nós vamos para uma outra fase da tua vida agora. É isso que eu tenho passado para ela, né? E daí eu disse para ela, olha, por que que tu pediu que eu resgatasse a tua agulha e o teu rosário? Tem que ter algum sentido nisso. Então pensa um pouco nisso, né? Eu deixei isso com ela ontem, porque eu vou trazê-la aqui para casa e aí eu quero, né, trabalhar um pouco essa questão com ela do continuar, né? Que ela está muito mexida, muito deprimida ainda por conta disso tudo, mas como eu disse, eu acho que o amor fortalece, o amor, acho que espero que a gente consiga, espero conseguir. Obrigada, Sandra, de coração. Que linda sua leitura, Sandra. Não é? É a costura da fé. E aí, quando foi dito de salvar o que tem valor, eu não sei se vocês conhecem esse livro, Filas de Sonhos. É da Rita Cineiro, ilustração de Laia Domenech, é da editora Pingo de Luz. É um livro que trata do assunto dos refugiados. E essa pessoa que escreveu isso, ela ficou muito comovida, né? Porque tem isso, a gente não está nesse olho do furacão passando por tudo isso, mas o pouco que chega para nós também faz sofrer muito, né? Então teve aquele episódio em 2015, se eu não me engano. Lembra daquela criança? Uma imagem de uma criança morta na praia. Era um refugiado sírio. Deixa eu ver aqui. Então, uma pessoa essa Rita Cineiro, que é uma portuguesa, ela ficou muito comovida com aquilo. Ela ficou anos, sofrendo com essa história dos refugiados, né? Deixa eu ver aqui. Foi no dia. O pequeno Alan, no dia 2 de setembro de 2015, como tantos outros por esse mundo afora. Eu gelava diante da imagem de uma criança síria de apenas 3 anos que apareceu sem vida na costa de uma praia da Turquia. Seu nome era Alan. Então, ela escreveu essa história por conta disso. Deixa eu separar aqui um pouquinho para ver se dá. Posso contar para vocês? Esse eu vou contar inteiro. O livro é uma obra de arte. Então, aqui tem um grande muro com um arame farpado. Ao pequeno Alain e a todas as crianças refugiadas. A todos que não esquecem nem nos deixam esquecer. Rita Cineiro. Filas de sonhos. Aqui tem uma série de tanques de guerra a caminho de algum lugar.
Os senhores da guerra estavam cada vez mais zangados e discutiam, lançando balas e bombas. É hora de fazer a mala, vamos embora, disse numa noite o pai. E pegando a maior de todas as que tínhamos em casa, me pôs lá dentro. Ali, naquela mala, ia tudo o que precisava de salvar, dizia ele pelo caminho. Às vezes o sol nos pesava na cabeça, noutras vezes a neve na roupa. Mas enquanto trocava a mala de uma mão para outra, o pai dizia que eu nunca lhe pesava. Havia dias de boca seca e outros de barriga vazia, mas nunca nos faltaram histórias no caminho que ficou pelo meio. Um muro gigante de pedra e gente de farda, ainda mais dura do que a pedra, não nos deixou passar. O pai me explicou que a culpa era dele. Com a pressa na partida, tinha esquecido o convite em casa. E naquele país tão perfeito, só se entra com convite. Voltamos atrás. Íamos ser marinheiros. O pai me deu um colete laranja com superpoderes. Ele não precisava, me disse que os seus músculos bastavam. Mesmo que invisíveis, eu pensei. A bordo éramos muitos e devíamos pesar tanto, tanto ao mar que ele ficou farto de nos carregar e virou o barco numa furiosa tempestade. Aqui tem só um desenho, tem aqui um barquinho cheio de gente nessa onda imensa. Ufa, o que nos salvou foi o choro dos bebês, uma verdadeira sirene. E não tardou que um barco cheio de super-heróis viesse nos acudir. O que demorou mesmo foi o tempo que passamos embarcados, presos ao mar por ordem de pessoas da terra. Os homens levavam as mãos à cabeça e as mulheres, em grande desassossego, cobriam o rosto com as mãos. Mas o pai dizia que estavam apenas preparando tudo para nos receber. Daí a demora. E assim que chegamos à terra, percebi que o pai tinha toda a razão. Eles até precisavam era de mais tempo. Aqui mostra como se fosse um campo de refugiado, né? Cheio de tendas, um lugar provisório, né? O campo para onde nos trouxeram é como uma grande cidade de tendas, tudo fica longe. Há sempre muita gente pelo caminho e nada se faz sem que se espere numa longa fila. Depois de tomar banho, andamos pela lama até chegar à nossa tenda. E na longa fila no escuro para lavar os dentes, sonhamos com o país mais limpinho do mundo, onde quem deixa um papel caído no chão paga multa. Também há longas filas para comer e nelas vamos sonhando com as pizzas, massas e gelados italianos. É que, sabem, aqui a comida não é nada boa. Mesmo assim, quando um pedaço duro de pão cai de nossas mãos no meio da confusão das filas e da fome, o apanhamos no chão, agradecemos e o deixamos num canto para que outros habitantes daqui, os ratinhos, também tenham o que comer. Aqui a escola não chega para todos, temos de nos revezar. Nos dias em que não há espaço para nós, sonhamos que vivemos na Finlândia, onde dizem que há o melhor ensino do mundo. Lá, em cada manhã, escolhemos o que queremos estudar e até o dia dos testes, mas o melhor mesmo é poder ir à escola todos os dias e aprender de verdade. Apesar de haver muitas crianças no campo, aqui não é o melhor lugar para brincar. Eu explico, é porque todo lado há algum perigo à espreita. E o que vai nos valendo é a imaginação, a fábrica de nossas brincadeiras. Enquanto isso, sonhamos com a Dinamarca, onde existem os melhores brinquedos e vivem as crianças mais felizes do mundo. Com tantas filas, podem imaginar que passam as horas e nada acontece. Tomamos o café já na hora do almoço e quando finalmente chegamos ao médico, já fomos curados pelo tempo de espera.
Mas a demora mais longa e difícil de todas é a troca da cor do carimbo. O nosso ainda está vermelho e só quando estiver azul é que poderemos seguir caminho. O pai diz que tem demorado tanto porque todos os países da Europa querem ficar com a gente. E eu até acredito. Eu também não sei qual escolher. Queria ficar com todos, morar em todos, pelo menos enquanto não podemos retornar para a nossa terra. À noite, meu pai sempre me conta histórias de um país cheio de castelos e tesouros para onde quer me levar. Diz que faz isso para que nunca me faltem os sonhos, porque só os sonhos têm essa magia de transformar a espera em esperança. O pai não sabe, mas o que eu sonho mesmo, é com uma fila que nos leve de volta para casa. Ai, aguenta coração com um livro desse, né? Mas que capacidade, né? Um livro desse é humanizante. Aqui retrata também, tem um outro livro aqui, não sei se vocês conhecem, A Viagem. É um livro belíssimo que também fala de uma coisa terrível que é você ter que sair do seu país por causa da guerra. E retrata, assim, com muita sensibilidade esse conteúdo tão denso. Se chama A Viagem. Posso pegar aqui depois. Fala, Sandra. Cris, você estava falando, né? Tem toda essa forma do pai lidar com a criança e tem a imaginação da criança. Aí eu lembrei no início, quando a Helena conta, aliás, obrigada por todo o teu relato, Helena. Essa parte também do início da situação, eu cheguei atrasada, ainda bem que eu cheguei em tempo, né, de ouvir e assim, e que as pessoas não queriam, né, ser tocadas, não queriam se envolver, é como se estivesse em choque mesmo. E as crianças eram mais acessíveis. Então, essa questão toda da criança, lembrei do sintoma de poesia, a criança, como é que ela consegue, com a imaginação, não posso nem dizer superar, porque depende do que for, né? Mas assim, sobreviver. Em algumas situações é realmente sobreviver usando essa ferramenta que é a imaginação, que é o sonho, criar, achar que. Inclusive, isso foi uma coisa, eu lembrei agora, que foi uma coisa que eu falei, que a minha criança me salvou a questão do acreditar. Então, acho que é a criança da gente que traz essa força do acreditar, que caminha também juntinho da fé, se a gente pensar, né? Só que talvez a fé tenha, não digo nem reflexão, porque é meio intuitiva, né? Mas o adulto ele consegue resgatar essa fé. Mas eu senti muito forte isso, a criança do acreditar. Então, as crianças conseguem, no caso, quando vocês iam contar história, música, que seja a intuição da criança que diz que aquilo vai ser equilibrante, estruturante, né? Que seja assim uma intuição, ou que seja não a intuição, mas o jeito da criança, a forma poética, a criatividade, né? É isso que eu queria falar. Obrigada. Muito obrigada, Sandra. E Helena, o que é, na tua opinião, que a gente poderia fazer nesse momento para ajudar? Então, eu já reforço aqui que a campanha da Helena continua aí. A gente vai reforçar lá os links, quem puder contribuir. Então, diga para a gente o que que a gente pode fazer, né? Não só pela questão da sua mãe, mas num posicionamento mesmo. Eu tenho feito muitos eventos beneficentes, né? Eu já fiz círculo e canalizei os recursos e vou fazer um próximo agora, dia 20 de julho, é beneficente, vai ser o lançamento de um projeto de leitura, vai ter música e tal, e todo o conteúdo também vai ser canalizado. Mas a gente tem alguns lugares, né, que a gente confia nas pessoas que estão acolhendo isso. Mas qual é a tua opinião? O que que você nos orienta? Bom, eu vou falar de uma forma assim bem genérica. Todas as escolas do Rio Grande do Sul praticamente perderam as suas bibliotecas, né?
todas, as municipal, enfim, as comunitárias, principalmente, né? Que eu sou muito fã de biblioteca comunitária. Inclusive, eu faço voluntariado, fazia, né? Na biblioteca comunitária do bairro lá do Matias, e a biblioteca perdeu, né? Os 4.000 volumes. Então, eu penso assim, ó, que reverter para livro infantil para as bibliotecas, né, que foram atingidas, seja as bibliotecas das escolas municipais, que já eram, né, já era, não vou dizer que era precário, né, não era precário, vem os livros daqueles planos nacionais, enfim, mas já não tinha um acervo muito grande, né, então agora perdendo tudo, eles zeraram. E, e as bibliotecas comunitárias, que também, né, sua grande maioria perdeu tudo também. Então, no meu entender, é o livro infantil, né, para a gente continuar, né, nesse processo de ativar a imaginação. Eu nem falo em formação de leitores. Ah, essa palavra eu já nem uso mais. Eu acho que a gente tem aqui o gosto pela leitura, né? Incentivar esse gostar de ler, o compreender a leitura, né? Para que a gente, aí sim, né, formar o leitor, mas isso já seria até uma consequência. Mas na questão da literatura infantil mesmo, da gente poder levantar esses acervos, ou eu vi que Joinville, né, uma associação, eu não me lembro agora direito o nome, Associação de Joinville, nós recebemos aqui em Canoas um caminhão com 20.000 volumes que veio de Joinville, mas vai ser redistribuído para todas as, as, as bibliotecas escolares da região metropolitana. Claro, vai dar um pingadinho para cada uma, já é alguma coisa, né? Já é um começo, né? Então, eu acho isso é fantástico. Eu, particularmente, aqui já estou, tudo que eu tinha meio duplo, eu já estou separando, já estou botando nas caixas já para levar para as escolas. Tem uma escola que próxima de casa que está coletando para depois fazer né, nós estamos na área seca, né, para depois redistribuir quando as escolas voltarem ao normal, que ainda vai demorar. Eles estão fazendo uma projeção de 1 a 2 meses, né, para a escola, né, voltar a ser o que era antes, porque tem que fazer tudo de novo, tem que reconstruir tudo. Então, eu acho que é isso, nos livros infantis, né? E para onde a gente poderia encaminhar? Porque, por exemplo, nesse evento que eu vou fazer, a gente também está aceitando doação de livros, Sim. infantil, não infantil. Eu poderia canalizar os infantis para onde? Para suprir essa sua sugestão. Olha, eu participo de um grupo que se chama GELE. É o Grupo de Estudo de Literatura na Escola. É um grupo que se formou a partir das alunas lá, dos mestrandos da URGS, e eu tá até lá no meu Instagram, eles estão fazendo agora um curso solidário. São 15 encontros com escritores de literatura. Essa semana que passou teve com Eliandro Rocha, o primeiro foi com o Cunha, então tem vários, o Léo Cunha, e agora acho que amanhã é da Lilian, tem vários encontros, são 15 no total. E as gurias desse grupo, elas que estão, a gente está direcionando tudo para o grupo, porque depois elas vão fazer a redistribuição. É a Tânia, que é do Caleidoscópio Literário, e a professora Franciele Varela. Elas são mestrandas da URGS, né? E elas que estão fazendo esse movimento. Então, tudo, né, que vem, eu acho que direcionar para o grupo, para o GEL, e aí o GEL vai fazer a redistribuição, que elas mapearam, né, as escolas que efetivamente precisam, né, tanto em Você Porto Alegre quanto poderia na região colocar lá no metropolitana. nosso grupo o endereço, o Coloco, nome. coloco tudo direitinho. Eu falo com as gurias e peço como é que elas estão fazendo essa, digamos, logística, né? Como é que está Isso. vindo e para onde está indo, tá? Eu não Eu sei se vejo os com elas sim. Correios ainda estão aceitando ou não. No começo O estavam correio, sim, aceitando só que tudo. está demorando um pouco para chegar. Está É. demorando, por exemplo, uma entrega normal, que seria de 7 dias, 8 dias, tá, às vezes leva 15, 20, está demorando um pouco. Porque eu já Mas, tenho uma caixa aqui para encaminhar. Ó, a Eu Sandra também. também. Eu tenho uma caixa. O correio ele enviaria essa caixa? Uma caixa envia, eu grande. acho. Tem Envia. que ver a questão do peso, né, de tudo. Eu não sei como é que funciona a questão com frete, né? Eu não sei como é que é isso. Ou, de repente, pedir para alguma instituição, não sei como é que seria também,
Eu para a sou de gente coletar. Niterói, igual a Ah, do Cris. Rio. A gente podia Uhum. tentar descobrir. Tinha um que ia sair do Rio, chegou a sair uma última. Eu vou entrar de novo em contato com a Luciana Savagé. Ela estava concentrando na casa dela, daí eu viajei esses 15 dias também. Eu vou perguntar novamente a ela sobre isso. Sim, Então, Helena, encaminha para a gente esse pode destino, ser. né? Nome, Pode. E eu endereço. posso também, Prof. Cris, concentrar na minha casa, Ah, porque então. ou porque eu penso assim, as gurias estão com o endereço da escola. De repente chega num dia que a escola já não tem ninguém, não sai. Eu Então, poderia de concentrar na repente, é minha mais casa e seguro passar para as gurias. encaminhar para você, né? Que Pode aí ser, vai daí eu ser. controlo o recebimento. E depois Então, encaminho pronto. para as gurias ali do grupo, do GEL. Eu vou falar com as meninas sobre isso. Ai, que bonito! Vai chegar muito livro aí, você vai ver. Ai, coisa boa, eu fico tão feliz, porque aqui agora a coisa tá assim, né? Livro não temos. Oh, meu Deus. Eu já juntei os meus aqui, eu já estou com uma caixa cheia também. Que bom. Vamos juntando, aos pouquinhos a coisa vai nascendo, né? Em breve teremos mais um acervo aí montado, se Deus quiser. Então Obrigada, tá. gurias. Alguém aqui sabe, porque aqui a gente tem pessoas de várias localidades diferentes. Se os Correios ainda estão fazendo isso gratuitamente, eu sei que não é para Ai, não tudo, né? sei. No início estavam aceitando tudo. Depois começaram, a roupa não precisa mais, só material de limpeza. Eu não sei como é que está isso agora. Eu vou pesquisar aqui. Eu Também não. sugiro que cada uma pesquise também, Isso. né? Uhum, E uhum, aí a Sandra tem uma conhecida que estava se organizando para encaminhar. O Fernando Fratani aqui, que é essa pessoa que eu tenho contato, ele também soube e encaminhou muita coisa por uns caminhões que estavam indo para lá. Mas é o que a gente falou, uhum. ele foi mais no início. Depois Isso, escasseou e ninguém tocou mais no isso. assunto, né? Uhum. Mas o que mais que a gente pode fazer? Você Tu fala diz em assim, termos de livre, biblioterapia? em termos Não, gerais, até para a gente aprender a se posicionar, né? Já que, como você falou, os jornais não mostram nenhum texto do que não, é. não mostro nem um terço. O que que você percebe aí de dentro que ajuda muito e que a gente poderia, de alguma maneira, contribuir? O que eu percebo agora, né, na fase que estão agora, primeiro, assim, Sim. a, a vida, né, como eu disse no início, a vida está suspensa, né? A gente ainda não consegue ainda nem dimensionar direito, né, o que vai ser daqui para frente, né? Mas como a gente está num processo de limpeza, de lavagem e etc e tal, ainda estamos nesse processo da higienizar, né? Então, enfim, Materiais de limpeza. os equipamentos públicos também estão tudo sendo higienizado. Então, o que eu percebo? Que depois dessa limpeza, a família vai retornar, porque tem muitas famílias ainda que estão nos abrigos, porque não conseguiram voltar ainda para suas casas, por conta do lixo, por conta dessa limpeza que ainda não conseguiram fazer. Então, o que eu vejo é a questão do material de limpeza, que eu acho que ainda é uma necessidade, mas as pessoas, né, eu não sei como que está isso. Eu vejo que muita gente estão fazendo mutirão. Esse final de semana fizeram o Volta para Casa, que ele fez um mutirão de 2.000 pessoas. Teve uma parceria com a IP também, né, a fábrica de produtos de limpeza. Então, assim, estamos nesse processo de limpar para poder voltar. Só que depois desse processo da limpeza, aí eu chegar em casa e cair a tua ficha, que realmente tu não tem mais nada, né? Tu não tem nada. Você acabou tudo que tu tinha. Então, fora os eletrodomésticos, né? Utensílio. Gente, o que compõe uma casa? É o que a pessoa precisa, né? E aí acho que tem poucos movimentos nesse sentido. Claro, tem aquele auxílio do governo, tem o auxílio estadual, o auxílio reconstrução, aquele que foi 5.100 por família afetada, mais 2.000 de um auxílio estadual também que eles liberaram, para quem está no CAD único, né? Os 5.100 é para quem estava com o pé na água, né, efetivamente. E é isso que foi liberado em termos de verbas públicas para tu poder dar um pontapé inicial nas tuas coisas, né, dentro de casa, quando tu voltar. Uhum. Mas a gente sabe que não é só um fogão, uma geladeira, uma cama, né, que tu precisa,
precisa de cama, tu tem que ter roupa de cama, tu precisa de um fogão, tu tem que ter panela, tem um botijão de gás, é muita. Se tu for pensar numa casa, são muitos itens que compõem uma casa, né? Fora a geladeira, o fogão, que é o básico também. Mas, enfim, o que eu percebo é isso, Cris, é a limpeza, né, assim, imediato de tudo, tanto de famílias quanto dos instrumentos públicos, e também a questão do que quando tu voltar, né, tua casa está vazia, está oca, está só a casca, né, tu não Caramba, que precisa. desafio imenso, Que né? desafio, não, Não um é uma desafio casa ou absurdo, outra, é uma cidade inteira. A gente é a viu cidade inteira, a isso, Cris, imagem, né? As é farmácias, os supermercados, não tem tudo. nem as lojas para Tudo, comprar. não, nada que tudo, onde tu olha, nada que tu conhecia existe. Não é mais aquilo que era. Tu olhar para a farmácia não é mais a farmácia, tu olha para o armazém ali da esquina, não é mais. Tudo mudou. Tudo mudou. Mas uma coisa que chamou bastante atenção, que a gente, assim, não só os grupos que eu participo, mas de forma geral, né, a solidariedade, né, foi uma coisa incrível. Essa corrente que se formou, que o Brasil inteiro deu a mão para o Rio Grande do Sul, isso foi muito lindo de ver. Olha, a gente chorava na frente da TV, a gente nem acredita, né, que como o Brasil se esqueceram, né, de bandeiras, de política, de rivalidades, né, a gente ficou um só. E isso foi muito bonito, porque a gente estava aqui ali nos dias críticos, a gente dizia assim, meu Deus, o Rio Grande do Sul sumiu do mapa. A gente não via mais o Rio Grande do Sul no mapa, era só água. O Rio Grande do Sul sumiu. Daqui a pouquinho vou esquecer que a gente existe, né? Nós somos submersos. E Mas você não foi está isso que rindo ainda, aconteceu. meu Deus do céu. Mas Cara, Cris, a gente tem que rir, porque foi uma coisa assim, a gente ficar na frente da TV, surreal. nós, incrédulos, a gente tava... Quando me mandaram, a vizinha da minha mãe, que mora num sobrado, ela foi resgatada no telhado, ela e os 3 filhos. Ela tirou ainda uma foto lá de cima para me mandar, para me mostrar como é que estava a casa da minha mãe. Eu não acreditei. Eu disse, não, isso não é possível, eu não acredito nisso. Só estava a comieira da casa da minha mãe de fora. Gente, é uma coisa assim, tu não acredita. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Claro, no começo eu não acreditei, mas depois eu chorei 3 dias sem parar. Porque eu comecei a imaginar quando aquela água baixasse, o que que nós íamos encontrar ali, né? Só que a água levou 30 dias para baixar, não é como era na minha infância, que entrava no final de uma tarde, no outro dia de manhã não tinha mais nada. A gente só tinha que limpar o chão, né? Não, mas ali foi diferente. Mas é isso, Cris. Né, do que eu agora no momento que eu me lembro é isso. Então, Helena, receba mais uma vez assim as nossas melhores vibrações, orações, abraços, conte conosco. Então, você vai receber livros aí na sua casa, bota seu endereço, a gente vai descobrir formas de chegar. Já estamos orientadas que agora com material de limpeza, mutirão, né? Sei lá, de alguma maneira a gente apoiar alguma organização que esteja focando nisso, né? E nessa questão da reconstrução. Caramba. Então, a gente já está encaminhando, né, para o nosso tempo, mas eu queria te oferecer aqui 2 poemas da Rosiana Murray que está nesse livro aqui, Emaranhado. Esse livro, gente, é belíssimo no conteúdo e nas ilustrações também. As ilustrações são de Silvana de Menezes, é da editora Príncipes. Tem um poema dela que se chama Tecido Áspero, e diz assim: o poema se faz com o tecido áspero da própria vida. Se dor é dor. Se riso, se escuro ou claro, onde nada havia, agora as palavras se arrumam. São leques que se abrem para o salto, para dentro do abismo. Mas há que colocar um pouco de música no espaço entre, um pouco de terra e céu, e com que fio, linha, barbante, corda, cacos de vidro ou seda se amarrará o todo, nunca se sabe. Porque o poema também se faz com saliva, com desejos e desastres, com insônia
e um leve roçar do corpo no que já existiu e no que existirá. Não parece que foi escrito para isso? É impressionante, né? Mais um pequenininho, catavento. Lá no fundo do abismo, depois que atravessamos uma cordilheira de dor, um pássaro branco espreita. Há que aninhar em nossas mãos tão frágeis e mortais o seu desejo de voo, que sejam nossos os seus anseios, para que o catavento das horas possa girar. Então, eu desejo que essa esperança, que é tão frágil, né, possa ser acolhida aí nas mãos, sabendo que nós estamos com as mãos juntas, de alguma maneira, claro, muito aquém da necessidade, mas com um desejo profundo de estar junto nessa reconstrução e com muita gratidão assim pela sua entrega. Isso foi gravado. Eu vou colocar um link, mas não é um link que vai ficar aberto lá no YouTube, não. É um link que só vai acessar quem tiver o link. Eu não vou divulgar assim abertamente, tá? E se você quiser que eu nem faça isso, eu também respeito. Você fique à vontade. Não tem problema, Cris, não tem problema. Eu até achei que eu nem ia conseguir dividir, né, compartilhar com vocês, mas graças a Deus eu consegui. Consegui e me fez bem, de certa forma me fez bem. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço de coração. E para todas, né, que estão aqui presentes né, escutaram, né, tiveram a paciência da escuta. Obrigada, Cris. Nós somos família, imagina. Então, mais uma vez, receba nosso de vontade de estar aí. Um beijo, Gratidão, Helena. então, mulheres. Vamos lá, cada uma diz uma palavra para Helena. Vai, Rosângela, Esperança. Laura, Alegria. Marcela, Carinho. Mariana, Amor. Sandra Ronca, Harmonia. Dete Cortes, Carinho, carinho. Vera. Coragem. Vera, acho que eu vou pedir para você desligar seu microfone, está com um som. Núbia, Núbia, você vai dizer uma palavra? Conecta teu microfone aí, por favor. Solidariedade. Obrigada. Dani, Colo. Elaine tá aí? Não sei. Aureliana tá aí? Tô sim, tô sim. Guerreiro. Ah, então Elaine tá fale, aqui. Elaine. A palavra é parceria. Aureliana, Guerreira. e eu vou te oferecer uma palavrinha, descanso. Uhum. Então, mulheres, muito obrigada aqui pela presença, por essa egrégora tão acolhedora, amorosa, empática. Vamos auxiliar a Helena da maneira que for possível, sabendo que ela está aí também sendo canal para muitas outras famílias e pessoas, né? E o nosso próximo encontro vai ser no última segunda de julho, vai cair dia 29, tá bom? Então, amanhã, mais tardar, eu compartilho o link da gravação. Muito obrigada a todas pela participação, especialmente Sandra Ronca também, aí na sua travessia, né? A sua história é sempre tão forte. Receba nosso carinho também. Um beijo para todas.
Obrigada, beijo. Até Beijo. a Boa noite. próxima. Gratidão. Boa noite. Tá. Nem tirar uma foto, né? Eu depois Beijo. pego Boa no. noite. Vamos tirar, Faz vamos print. tirar. Não sai, não. Tira Peraí. agora. Que Tira depois. agora. Agora, quem quiser sair, liga aí. Ah, a Aureliana ligou. Elaine, veja aí se quer. Sair na foto, liga, eu vou contar até três. Só foi também. Um, dois, três e tcharam! Opa, deixa eu só salvar aqui. Tela inteira. Pronto, agora sim. Um beijo, mulher. Beijo, Obrigada, Prof. beijo. Cris. Obrigada a Tchau. todas. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada. Beijão.